Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer à Câmara, né, pela cessão do espaço, né, para a realização da nossa audiência pública. Hoje nós vamos estar avaliando o cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre, né, os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022. Primeiramente, né, vamos só salientar, né, que a audiência pública é a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, do orçamento fiscal e da seguridade social, nos termos estabelecidos no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembrando que os valores que estão inseridos aqui, eles são emitidos pelo sistema Elotec, né, de contabilidade pública, o mesmo sistema, inclusive, que faz a contabilidade da Câmara. E nessa audiência nós vamos apresentar então os principais aspectos que condicionaram o comportamento do resultado primário, da receita e das despesas, e demonstrar de forma clara e inequívoca, né, o cumprimento das metas e princípios da boa gestão fiscal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Inicialmente, então, vamos falar sobre os resultados primário e nominal. Eles totalizaram, então, né, o resultado primário acima da linha no valor de R$ 1.872.384,97, e o resultado primário abaixo da linha, ele teve o mesmo resultado, né, que é R$ 1.872.384,97. O resultado nominal acima da linha, ele totalizou R$ 2.912.500,97, e o resultado abaixo da linha totalizou R$ 1.656.621,98. Passando para a página 2, então, vamos falar sobre as receitas. Inicialmente, então, a receita corrente líquida, né, totalizou R$ 52.824.249,96. Isso apurado, né, como já tinha informado, no sistema Elotec. E esse valor, ele também serve para a base de cálculo dos limites da despesa com pessoal. As despesas totais realizadas até o quadrimestre foram de R$ 57.027.680,32 para o poder executivo, total, né, dos dois poderes. E separando, então, ficou R$ 55.295.723,76 do Poder Executivo e R$ 1.731.956,56 do Poder Legislativo. As despesas correntes, que dizem respeito àquelas de caráter permanente e continuado da atividade governamental, totalizaram R$ 48.841.996,26 no Poder Executivo e o R$ 1.731.956,56 no Poder Legislativo. E os investimentos, né, que formam a despesa de capital, totalizaram R$ 6.077.023,28 para o Poder Executivo, e no Poder Legislativo nós não tivemos nenhuma aplicação no ano passado. As amortizações da dívida, né, que é a dívida contraída, né, através de operações de crédito, no caso, elas totalizaram R$ 376.704,22, né, e elas só foram formadas pelo Poder Executivo. Despesas de pessoal. As despesas de pessoal em cargos sociais do Poder Executivo totalizaram R$ 28.269.917,05 e se mantiveram em relação à receita corrente líquida, que é aquele valor lá de cima, né, R$ 52.824.249,96, dentro dos limites legais, porém acima do percentual de limite prudencial de 51,3%, verificando-se um percentual de 53,52%. Esse percentual muito próximo aí do limite constitucional, ele ocorreu porque nós estávamos tendo ali alguns problemas com relação a alguns contratos, né, principalmente a questão da terceirização da saúde, que existem algumas regras do Tribunal de Contas, né, que a gente não tinha muito conhecimento e que acabaram assim incluindo ao longo do ano ali algumas despesas que efetivamente elas não deveriam ser consideradas como gastos de pessoal. Mas isso nós já estamos sanando elas, né, e a partir do início desse ano nós já vamos conseguir fazer a correção.
Isso assim, mobilizou ali algumas mudanças, tanto na parte contábil, né, quanto na parte contratual, ou seja, os contratos também eles foram ajustados ali para que a gente pudesse fazer essas alterações. Então, a tendência natural agora é que esses valores eles não sejam mais incluídos lá como gastos de pessoal, e esse índice, então, ele vai acabar diminuindo naturalmente. Que entrou aqui, por exemplo, que não deveria ter entrado? Empresa de médicos, principalmente. A empresa de médicos? É porque, assim, aquilo que é, na realidade, a atenção básica, que corresponde ali ao trabalho da estratégia saúde da família, isso daí é gasto de pessoal. Porque, normalmente, esses médicos, eles trabalham um regime de 40 horas. Foi isso até que foi alertado lá pela PP, né, que poderia não entrar aqui, né? Exatamente. Só que a partir de plantões, ela não é gasto de pessoal, já é reconhecidamente não é considerado gasto de pessoal. Mas, por alguns problemas lá dentro dos contratos, né, que foram firmados com as empresas, eles acabaram sendo incluídos pelas regras do Tribunal de Contas. Né? Então, a gente já sanou esses problemas aí, né, já desde dezembro, e agora a gente está assim, fazendo ele voltar aos índices normais em termos de gastos. As despesas com pessoal em cargos sociais do Poder Legislativo, no valor de R$ 1.570.526,83, se mantiveram dentro dos limites legais, acusando um percentual de 2,97%. A despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino totalizou R$ 9.842.811,81, correspondente a 26,59% da receita líquida sobre impostos e transferências, que foi de R$ 37.021.427,25. É importante ressalvar que o limite definido pela Constituição Federal é 25%. Que a gente cumpriu 9.842, né, e o limite era 9.255.356. Observando também que o limite estabelecido no artigo 212-A, inciso 9 e parágrafo 3º da Constituição Federal, de que no mínimo 70% dos recursos do Fundeb sejam gastos com remuneração de professores e profissionais do magistério, verificou-se que o Fundeb do município de Bocaiúva do Sul, até o período, aplicou R$ 8.205.213,36, o que corresponde a 76,62% dos recursos totais do Fundeb, ficando acima do limite mínimo do total do Fundeb, exigido pela legislação no exercício, que foi de R$ 7.496.641,06. As despesas com ações e serviços de saúde. Elas totalizaram R$ 12.350.650,12, correspondente a 35,09% das receitas. Deve-se salientar que o limite mínimo de despesa a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde foi de R$ 5.280.261,16, né, que é os 15%. Ou seja, a gente tem mais do que o dobro, né, do limite mínimo em aplicação em saúde. E ainda assim a gente não consegue dar conta de toda a demanda, né, que é necessária. Então, assim, o esforço municipal, né, ele está muito concentrado realmente na saúde. Hoje, pode-se dizer, né, que a saúde é o setor que consome mais recursos da prefeitura em todas as áreas de atuação, né, do município. Dívida fundada. A dívida pública consolidada ou fundada constitui-se do montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de crédito para amortização de prazos superiores a 12 meses. Agora a gente vai ter que mudar um pouquinho a página ali, cortar um pouquinho a sequência. A gente vai lá na página número 24, então. Só que eu pulei o resto da página, mas eu passo ali na sequência. A dívida fundada, então, ele é o demonstrativo de 24. Aqui ele está como dívida flutuante. A dívida fundada, então, é uma antes, ela é na página 23. Ela está, inclusive, assim, em modo paisagem, tá? Ela está virada de lado, ela está deitada. A dívida fundada, ela diz respeito principalmente ao cumprimento de precatórios, né, e das ações de títulos, né. Ela começou com R$ 576.983,47 no total, né, e ela finalizou agora com R$ 10.000.
Esse é o total da dívida fundada, então, que está inscrita no momento, né? Voltando um pouquinho, na página 22, a gente vai ter aqui os restos a pagar, que era o item anterior. Os restos a pagar, então, eles iniciaram com um valor ali embaixo, né, de R$ 3.366.465,09, e finalizou, então, restos a pagar processados de R$ 3.137.265,68. Houve, assim, ao longo do ano, entradas e saídas, né, que alguns restos a pagar acabaram sendo pagos e outros eles acabaram sendo constituídos ao longo do ano. Mas o total de pagamentos, então, chegou a R$ 1.816.711,94, que é mais ou menos o teor, né, da movimentação que teve em relação a restos a pagar ao longo do exercício de 2022. Passando aqui para a página 24 agora, que é a dívida flutuante. Está no númerozinho meio pequeno aqui, mas eu vou fazer uma leitura aqui. Ele teve de saldo de exercício anterior R$ 5.317.704,61. Teve uma inscrição de R$ 12.514.916,29. Cancelamentos de R$ 1.962.083,42. Pagamentos de R$ 8.087.770,83. E ficou de saldo, então, R$ 7.782.766,65. A maior parte dessa constituição de restos aqui, ela vem de, principalmente, as contas, né, a pagar que ficam de um exercício para o outro, né? Mas no caso agora também nós temos aí alguns casos, alguns quesitos como obras, por exemplo, e algumas aquisições também de materiais que foram feitas assim para fechamento de exercício, né? Mas que assim a tendência é que elas sejam quitadas ao longo do ano, né? A não ser algumas emendas ali que o governo federal suspendeu o pagamento, a gente ainda não tem uma previsão exata, né? Então tem algumas obras que acabaram paralisando, justamente em função da suspensão dos repasses, né, por parte do governo federal. Então, assim, no cômputo geral, a maior parte desses recursos aí que ficam de saldo, ele se refere principalmente à execução de convênios, que a gente precisa agora aguardar aí, né, o posicionamento do governo federal em se concretizando a realização deles, né, a gente faz o pagamento normal, ou caso não haja mais nenhuma expectativa, a gente infelizmente acaba tendo que cancelar os contratos, né, e aí fazer o cancelamento desses restos a pagar. Assim, é uma coisa que eu espero normalmente que não ocorra, né? Para nós, assim, é mais importante, né, que as obras que foram dadas inícios, elas se concluam do que propriamente a gente acabar ficando, né, sem a realização delas. Voltando então para a página 3, eu já falei sobre a dívida fundada, a dívida flutuante, restos a pagar, e a última é a dívida ativa, né, que é o cadastro que todo governo federal, estadual e municipal tem para reunir as informações das pessoas que possuem algum tipo de débito com a entidade pública, né? Todas as contas que devem ser pagas ao governo, como impostos, né, tipo IPVA, IPTU, ITBI e outros, né, multas de trânsito, multas ambientais, taxas de ocupação, que quando não são pagas, elas podem se transformar em dívida ativa, né? Transforma-se em dívida ativa quando essa dívida não é quitada dentro do exercício, passa-se para o exercício seguinte, então ela passa a se tornar uma dívida ativa. O município, então, tem um montante aqui de débitos de dívida ativa realizados de R$ 2.692.673,82 e um crédito de R$ 3.051.860,08. Ou seja, a dívida ativa tributária ela está em torno ali de mais ou menos uns 300 a 400 mil.
que está inscrita atualmente. Então, é mais ou menos isso que a gente tem ainda assim para receber, né, em termos de dívida ativa. Então, continuando aqui na página 4, a conclusão, né, analisando o conteúdo dos relatórios de gestão apresentados, percebe-se que o município conseguiu manter a regularidade das contas sob o ponto de vista orçamentário e financeiro. Deu-se o cumprimento de todas as exigências legais no que tange a metas de aplicação e controle de aplicação dos recursos do Tesouro Municipal, conforme exige-se a Constituição Federal, as leis federais e demais normativas elaboradas por órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, entre outros. Ressalvam-se as situações da despesa com pessoal, que apresentou índice de gastos muito próximo do limite constitucional e ultrapassando inclusive o limite prudencial, em contraste com a necessidade de regularização de bases salariais de grupos profissionais, como os profissionais do magistério, enfermeiros e técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A correção destas situações passará invariavelmente pelo ajuste dos gastos com serviços terceirizados, que necessitam de retificação processual para enquadramento dos dispositivos legais que permitem a exclusão dessas despesas no cômputo de gastos de pessoal e viabilizará a execução das ações necessárias para atualizar as bases salariais dos grupos profissionais que estão em defasagem. É o relatório, município de Bocaíva do Sul, 15 de fevereiro de 2023. Ficou aberto, então, a questionamentos. Quero mais uma vez, então, agradecer a sessão do espaço, né, para a realização da audiência pública e declaro encerrada a audiência. Muito obrigado. Nada, Marcos.